Olá pessoal, então vamos para mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre orientação, né? Então, saber direcionar, né, os pontos cardeais, saber qual é a função deles e faz parte da nossa compreensão falar um pouquinho desse símbolo aí, a rosa dos ventos. Pois é nesse símbolo que a gente consegue ver a direção, né, do norte, do sul, do leste, do oeste, que são chamados dos 4 pontos cardeais. E os colaterais, né? Nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Então, mas do que adianta a gente aprender, né, que existem esses 8 pontos, né, os 4 cardeais e os 4 colaterais, e não saber para onde direcioná-lo, né? Se caso a gente algum dia precise compreender para que lado fica o norte ou o sul, se a gente não sabe direcionar isso, né? Usar ele de acordo com a funcionalidade dele. Pois bem, eu vou explicar para vocês agora que assim tudo começa a partir da orientação da onde a gente consegue observar o nascer do sol. Onde o sol nasce, sempre de manhã, né, a gente vai observar o lado que ele está aparecendo, ali vai ser sempre apontado pela nossa mão direita. Então, o sol sempre nasce ao leste, tá? E se põe no oeste. À tardinha, né, quando ele já está indo embora, ali o lado oposto dele é o oeste. Então, aqui, ó, voltando, a gente está vendo aqui, ó, o lado leste, onde ele nasce, e aqui é onde ele termina no final da tarde, tudo bem? Então olha aqui, ó, ele nasce aqui onde está aparecendo a mão direita do menino, ó, uma setinha aqui, essa mão direita aqui dele, tá? E se põe nesse lado aqui, nessa outra mãozinha aqui à tarde, tá? Então, a frente dele, né, a nossa frente, quando a gente para nesse posicionamento, a nossa frente sempre será o norte, ok? E na nossa retaguarda, o sul. Dessa forma, a gente consegue utilizar esse símbolo, né, que a gente pode ter ele na nossa mente e podemos nos orientar, né, no espaço geográfico através da rosa dos ventos. Então, assim, se algum dia, né, espero que nunca, mas se algum dia alguém precisar de uma orientação, né, foi caminhar e aí se perdeu, alguma coisa aconteceu, mas você sabe que a saída para aquele lugar fica ao norte ou fica ao sul, né? Você aprendendo a ver aonde o sol nasce e aonde ele se põe, a gente consegue achar caminho, né, para essa situação da onde a pessoa possa estar ali. A orientação ela tem a base dela, né, de observação dos astros, principalmente do Sol. O ser humano ele desenvolveu desde os tempos antigos um processo de orientação, tá? Que ele é chamado dessa forma. No passado, os viajantes da Terra e do mar se baseavam no movimento do Sol e da localização das estrelas no céu para chegar aos destinos desejados. Vamos imaginar agora como que os colonizadores, né, os portugueses, os espanhóis, os franceses, navegavam sem nenhum recurso tecnológico dos que temos hoje. GPS, computador, nada disso, né? Satélites dando orientação através de radares, não existia nada disso. Eles só conseguiam se orientar através dos astros e da bússola. Porque a bússola também é um dos instrumentos mais antigos. Ela é datada desde o século X, imagina, criada pelos chineses. Olha aqui a imagem da bússola aí. Então, a bússola ela trabalha da seguinte forma. A gente tem na bússola uma agulha imantada, né, que a gente está vendo o N aí. Essa agulha sempre vai apontar para o norte, porque nós temos um minério, né, na parte do hemisfério norte do planeta Terra. Nós temos um minério ali que todos os ímãs, né, todo minério que ele é imantado, ele aponta sempre, ele tende sempre a proximidade, né, de atração desse minério a apontar para o norte. É como se a bússola quisesse chegar até lá, né, essa agulha da bússola. Então, se eu tenho
uma localização, por exemplo, de uma floresta ou de um navio no meio do oceano, e eu tenho uma noção, né, para que lado seja o endereço aonde eu quero chegar, o meu destino, então eu vou me orientar através da bússola e vou conseguir chegar nesse destino. Olha, fica tantos graus a norte, a nordeste, a sudeste, a sudoeste. E eu vou saber sempre através, poxa, se está apontando o norte, né, para aquela direção e o meu destino é o sul, eu tenho que seguir para outro lado. Então eu não vou seguir, né, a orientação do norte. Eu vou seguir, se o meu endereço é para o sul, eu tenho que ir para essa direção onde a agulha está apontando para o sul, não para o norte. Então assim, tem como a gente saber, né, fazer essa escolha, essa orientação aí de endereço, de localização. E junto com a bússola, as pessoas também tinham o hábito, né, de usar entre o século XV e XVI, né, começaram essas explorações marítimas, né, foi necessário desenvolver outras ferramentas, né, para saber a localização e tudo mais. E aí foi criado o astrolábio, que é esse instrumento aí que eu estou mostrando para vocês. Olha só, entre o século XV e XVI, né, com a intensificação dessas explorações marítimas em terras distantes, nunca visitadas, né, foi necessário desenvolver formas mais seguras e precisas de localização. Para solucionar, né, a dificuldade de se orientar pelos astros, né, quando as condições ambientais eram desfavoráveis, ou seja, pode ser também uma neblina, alguma coisa assim, o ser humano desenvolveu, né, na época, instrumentos capazes de auxiliar nessa orientação de condições adversas, né? E esse instrumento que está aí, o astrolábio, ele serve para medir a altura entre os astros e a linha do horizonte. Então, olha só, vou mandar uma foto agora para vocês aqui de como ele é utilizado. Isso serve para poder você, de repente, em cima da embarcação, né? Você está ali navegando e ali você tem uma tempestade se formando acima de você. Mas lá, bem perto do horizonte, você consegue ver uma estrela, consegue ver algum astro. Muito bem. Usando o astrolábio, você consegue ter uma ideia entre a altitude dessa estrela e a linha do horizonte e através disso, através de um cálculo matemático, saber a quantas milhas, né, ou a quantos quilômetros você se encontra daquele astro, né, daquele ponto, mesmo que em cima de você possa estar passando por um período ali de neblina, né, nublado, chuva, tempestade, mas se ao longe você conseguir ver algum astro, já é um ponto de localização que você consegue também. Muito bem, mas se a gente está falando, né, de objetos antigos, a bússola ainda é muito utilizada até hoje, que você imagina um navio, deu pane na parte elétrica. Você pode ter certeza que um bom comandante com auxílio de uma bússola, ele vai saber chegar ao seu destino sem, né, computador, sem nada, ele vai estar usando a bússola ali. O astrolábio eu acho mais complicado, porque nem todo mundo tem a habilidade de manusear o astrolábio. Mas hoje em dia, né, graças à tecnologia, às inovações, nós temos aí o GPS. Então, olha só, o GPS ele veio para ajudar, né, auxiliar nessa questão de localização. Ele utiliza os pontos cardeais também. Mas então, assim, o GPS ele vem com auxílio de satélite, né? São geralmente 24 satélites que fornecem essas informações, satélites artificiais, tá? Lançados pelo ser humano, e eles conseguem captar imagens e posições do nosso planeta e juntar todas essas informações, fazendo cálculos através daquelas linhas imaginárias que a gente já estudou anteriormente, os paralelos e os meridianos. E através desses paralelos e meridianos, o GPS consegue articular informações e montar para a gente essas orientações de localização. Tá? Então, o GPS, a sigla dele, significa Sistema de Posicionamento Global, que é um nome em inglês, né? Global Position System. Então, assim, para a gente, traduzido fica dessa forma, Sistema de Posicionamento Global. Aqui a gente está olhando uma imagem de um GPS sendo utilizado no trânsito. Mas você imagina um GPS no avião. Tem rua no céu? Não. Tem rua no mar? Não. Tem rua na floresta? Não. Imagina o meio da floresta amazônica. Não tem rua. Então, assim, a gente, através do GPS,
quando não existem ruas, o GPS utiliza as coordenadas geográficas de longitude e latitude. E aí a gente consegue ter a orientação exata em qualquer parte do planeta, né? Sensacional. O GPS ele é fantástico. Hoje em dia a gente anda para qualquer lugar, né? Em qualquer cidade, qualquer estado, qualquer país, sem medo de se perder, sabendo utilizar ele direitinho, né? Marcando o endereço corretamente, o bairro, a cidade. Se até puder incluir o CEP do endereço, que algum GPS tem a função de busca pelo endereço através do CEP, fica melhor ainda, né? Então, pessoal, chegamos ao final do nosso módulo e vocês agora estão prontos para fazer exercícios aí, tá? Vamos lá fazer as atividades da página 122, 123 e 124. Obrigado e por hoje é só. Até a próxima aula, pessoal!